simetria. Estão sob a mesma simetria, mas você mudou o teu campo agora, por exemplo, se você colocar, se você acertar esse estado fundamental, esse aqui é teu campo fino. Mas suponhamos que você não acerte esse estado fundamental. Você acerte esse estado fundamental. O estado fundamental não é mais esse, é esse aqui. Então, antes teu estado fundamental era esse. Isso. E o teu campo era essa perturbação. Agora você mudou, teu estado fundamental passou a ser esse, mais essa perturbação. Observa que esse objeto aqui, esse cara aqui, esse alfa depende de x. Então, se você expandir isso aqui é 1 mais I alfa sobre H cortado aqui. Imagina que você faz uma pequena transformação de fase, uma pequena deformação no teu sistema. Faz uma pequena transformação do vácuo do teu sistema. Esse alfa é pequeno. Então, está acontecendo. Esse termo aqui mantém 1 vezes isso, então é o anterior, mas esse campo aqui vai receber uma contribuição. Esse parâmetro alfa, ele vai se incorporar a esse campo S aqui. Então, esse parâmetro, na verdade, ele está se comunicando com esse campo que você poderia, até se você quiser, pensar, né? Tudo bem, aí, mas daí a gente já está considerando o H e o S, né? Isso, então, o que está acontecendo é que, na verdade, quando você muda de fase, quando você introduz uma transformação de fase, quando você muda de estado fundamental, isso é equivalente a você estar trabalhando um outro campo. Você saiu desse campo aqui e você passou para esse campo aqui, você introduziu esse S mais alfa. Aí você pode dizer, pô, eu posso introduzir S mais alfa, posso introduzir um outro alfa. Então esse campo aqui, ele é passível de você introduzir uma modificação no seu sistema. Você está alterando o grau de liberdade do teu sistema. Por isso que não é equivalente, o sistema não é o mesmo. Porque agora essa flutuação aqui, aquilo que era a fase do teu sistema, porque como ela é dependente de x, ela passa a ter o status de um campo. Então você transfere esse grau de liberdade aqui para cá. Então você introduziu um novo campo na teoria, que é justamente o que a gente vai falar daqui a pouco, é o que seria o bóson de Goldstone. Então, o fato de você mudar de vácuo, que você poderia pensar, tudo bem, eu mudei de vácuo, eu tenho uma estrutura de vácuos que é simétrica, perfeito. Então eu posso passar de um vácuo para outro, de um vácuo para outro, todos eles são degenerados, sem mudar a energia do sistema. Então eu passo de um estado de vácuo para outro estado de vácuo, para outro estado de vácuo, sem mudar a energia do sistema. Certo? Mas no momento que você escolheu esse vácuo, e se você fizer essa transformação e você passou para cá, você não vai mudar a energia do teu sistema. Mas você vai estar introduzindo um campo novo. Sim. Esse campo aqui. E essa flutuação, ela se propaga. Então, você mudou o teu sistema. Agora, uma pergunta anterior que só Então, só para finalizar, para fechar essa discussão, então, ela é chamada de violação espontânea da simetria por isso, que a simetria não foi perdida quando você está lidando com os campos. A simetria não foi perdida no teu Lagrangiano. O teu Lagrangiano está lá, ele é completamente simétrico. Você faz a transformação de fase, ele está lá. A transformação de fase, ela só não é vista nos teus estados. Então, como você tem um estado fundamental que não é mais simétrico, e a gente sabe que então o campo flutua em torno desse estado fundamental, então ao construir as flutuações em torno desse estado fundamental, eu vou estar perdendo a noção da simetria. Quando a simetria é quebrada espontaneamente, você não vê a simetria sob a forma de estados degenerados, como você vê no caso atual, né? Quando você tem que H psi, né, é igual a I, é igual a E psi, se o teu hamiltoniano é invariante, então você tem uma simetria, você faz uma transformação de simetria aqui, né? Pode botar aqui S menos 1S, você aplica essa transformação nos dois lados da tua equação. Então, se o hamiltoniano é invariante, você tem que H' é igual a H. Então, você tem um estado psi', que é S psi, que tem a mesma energia que o estado psi original. Então, você tem uma degenerescência. Quando você pode, né? Quando você tem uma transformação
que entra nos estados do teu sistema, os estados do teu sistema também são alterados por essa transformação, você tem degenerescência. Mas no caso da quebra espontânea de simetria, o que ocorre é que o hamiltoniano é invariante. Mas, como o teu estado fundamental não respeita essa simetria, quer dizer, você vai passar de um estado psi-zero, você vai passar para um estado psi-zero linha, que é essa psi, então você cria a possibilidade de ter outros estados fundamentais. Então você sai de um estado fundamental, vai para outro. Mas para você definir o que são os estados do teu sistema, os estados excitados do teu sistema, você precisa ter uma configuração de vácuo bem definida. Você não pode definir estados excitados com relação a dois vácuos simultâneos. Você tem que escolher um vácuo só. Então, no momento quando há quebra espontânea da simetria, você está colocando em jogo esse passo aqui da implementação da simetria no teu sistema. A simetria está lá no hamiltoniano, mas ela não vai entrar nos estados da teoria. Então, os estados da tua teoria, eles não vão mostrar uma degenerescência. Você quebra a degenerescência em níveis de energia, porque a simetria foi quebrada espontaneamente. Então, é por isso que você não vê ela diretamente no laboratório. Se a simetria é quebrada espontaneamente, a simetria exata não, você vê lá todos os níveis de energia degenerados. Você constrói a partir de um estado fundamental que é invariante, conjuntos de estados que têm a mesma energia entre si. Então, o primeiro estado excitado, o segundo estado excitado, eu vou ter conjuntos de estados excitados com a mesma energia. Do momento que você quebrou a simetria do nível do estado fundamental, você perdeu esse passo que deixa de fazer sentido. Quando você passa de S psi, quer dizer, o teu psi é igual a S psi, ele pode ser um estado referente a um outro vácuo, não ao vácuo inicial. Então você perde, você não pode ter um sistema, na teoria quântica, você não pode ter um sistema com vácuo indefinido, senão você não consegue nem definir o que é a flutuação quântica. A flutuação quântica é flutuação em relação ao vácuo. Eu preciso definir o vácuo fixo para poder perturbar em torno dele. Se eu tenho 2, 3 vácuos, meu sistema fica perdido. Certo? Então é por isso que a gente chama de quebra espontânea da simetria. Você perde a visão da simetria a nível de estados. Certo? Quer dizer, então, nessa rotação, a simetria existe. Agora, como você falou bem ali, quando você pegasse aquele fio, e daí você vai, se você botar a rotação em cima daquele ali, vai sobrar para H e para S. Por ali que você introduz no campo. Aqueles que recebem. Então, na hora que você for fazer a física, você não pode fazer com a rotação, você tem que escolher um ponto. Um ponto para fazer. Deixa eu mostrar uma coisa que pode ser mais reveladora para vocês também. Deixa eu deixar isso aqui para vocês. Porque as coisas das definições são delicadas. A gente não sabe muito bem. Tem que estar bem claro onde que está. Isso. De que está quebrado. Porque quando você coloca aquele fio. Isso, isso aí não pode ser um exercício de álgebra, porque senão isso é um exercício de álgebra. Eu pego um potencial isso, eu não estou fazendo conta de. Mas a hamiltoniana, a lagrangiana, ela vê o φ, né? Oi? A hamiltoniana e a lagrangiana, elas veem o φ. Isso. A hamiltoniana e a lagrangiana, ela vê o φ. Né? A energia do teu sistema vai. Vamos colocar essa transformação aqui para ficar as coisas mais claras, como você está falando. Então vamos dizer o seguinte: meu campo, então, vamos dizer, nós escolhemos um estado fundamental, digamos que nós pegamos isso aqui. Então, meu campo φ, no momento que eu escolho um estado fundamental, vou dizer, meu campo φ, ele é, vou chamar de V, para não ficar carregando aquele raiz de -2 que se sobre lá. Esse V aqui é essa configuração que tem esse módulo aqui. É a configuração não trivial do vácuo do meu sistema. Então, meu campo φ é uma perturbação aqui, né? Então, eu vou ter aqui no H e aqui eu vou ter mais um IS, vamos dizer assim. O meu campo é essa perturbação, vamos fazer o seguinte, então esse nosso V, então já vimos que V' então é diferente de V. Se eu fizer a mesma transformação de simetria que eu faço nos campos do meu sistema, eu vou passar por um outro V, tudo bem. Tem a mesma energia? Tem, mas não é o mesmo estado, é um estado diferente com a mesma energia. Eu estou passando por um outro estado de vácuo. Então, o vácuo do sistema não é invariante. Qual é a consequência disso? A consequência disso nós já vimos, é o fato desse vácuo não ser trivial e, portanto, não ser invariante, que gerou esse tipo de massa, né, para o campo de Gauge. Mas vamos colocar aqui a seguinte situação.
Quando nós fazemos essa transformação aqui de fase, vamos botar essa transformação aqui, vamos pegar o nosso campo φ, vamos fazer o seguinte, φ, vou botar aqui, V mais H, já está aqui, φ, vou pegar aqui o φ. A transformação do meu sistema é fininha, é exponencial. Então vamos botar essa transformação de fase aqui, né? Então vamos botar ela aqui, 2, depois R sobre H cortado. Vamos colocar isso aqui assim. Vamos fazer essa transformação aqui em cima de φ. Então o nosso fininha vai estar aqui. Fininha. Vamos fazer uma transformação aqui infinitesimal. Vamos botar assim, 1. Fazer uma pequena transformação infinitesimal, uma pequena transformação com alfa bem pequenininho, mas esse alfa aqui é dependente de x. É sobre H cortado e esse φ aqui para nós é o V mais o H mais o S. Então estou fazendo a transformação aqui. E vamos lembrar que automaticamente a transformação do campo de gauge é essa aqui. A linha Mi é a Mi mais dB alfa. Essa mesma pequena transformação que eu fiz aqui no campo escalar carregado, eu estou fazendo também no campo de gauge. A gente sabe que a simetria do sistema ela tem que obedecer a essas duas transformações simultaneamente. Se eu mudo o φ, mudo o A simultaneamente dessa forma, o meu lagrangiano, minha ação permanece invariante. Aqui só. O que nós sabemos também é o seguinte, que esse termo aqui, garantindo, né, justamente toda a descrição do termo de massa, é para garantir que eu estou propagando no objeto que tenha spin 1, né, mas que seja transverso. Esse termo aqui, ele surgiu dessa prescrição aqui. Eu tenho alguma coisa que tem massa 0 e seja transversa. Então, eu estou querendo descrever um campo de spin 1 que é transverso. Ao gerar a massa do próprio, como vocês estão vendo lá, quando a gente gerou aquele termo M2 a Mi, né, então nós estamos gerando, de qualquer maneira, então nós estamos gerando alguma coisa que está dando massa para o campo vetorial, portanto, eu estou gerando um grau de liberdade novo, que é o grau de liberdade longitudinal. Vamos mexer nessa transformação aqui para depois olhar essa aqui. Vamos ver o que essa transformação aqui pode me estar dizendo. Então nós vamos ter o seguinte aqui. Filinha, né? Então nós vamos ter aqui. Vai ser V mais H' mais IS'. E aqui nós vamos ter V mais H mais IS. E aí vamos ter esse termo aqui, que vai ser mais I sobre H cortado, e alfa, E sobre H cortado, QV. Então, esse termo aqui é linear em alfa. Esse termo aqui já é alfa vezes H, e esse termo aqui já é alfa vezes S. Então, se alfa é uma perturbação muito pequena, e esses campos aqui também são flutuações, nós estamos considerando linearizar. Vamos linearizar o sistema em primeira ordem, nos campos, né? Então, o que está acontecendo, o que nós estamos vendo aqui, é que esse alfa, como a gente tinha falado, ele entra exatamente aqui, né? Ele entra aqui, IS, mais, que são constantes numéricas, né? Vou cortar do K, V alfa. Então, qual foi o papel do meu campo alfa? O meu campo alfa, ele está ligado, esse parâmetro alfa, agora, quando eu fiz a transformação para mudar o vácuo do meu sistema, ele adquire o status de um campo que está se ligando, ele está fazendo uma translação nesse grau de liberdade complexo aqui do meu campo carregado. Agora, observe quem é esse alfa aqui, quem é esse nosso alfa aqui. Eu posso relacionar, né, quer dizer, esse alfa aqui é exatamente, vou botar aqui, então, ΔH. Então, se vocês observarem, que ao fazer essa transformação, eu não modifiquei o H, o ΔH é 0. Mas o meu ΔS, S', S' é S mais isso aqui. Meu ΔS é basicamente o R sobre H cortado que V alfa. Então está aqui. Então o que aconteceu no meu sistema, né? Ao fazer essa transformação de fase do meu sistema, nós não transformamos a parte real do campo H. Do campo H, que é a parte constitutiva do campo φ.
Mas nós mexemos basicamente no campo S, porque o campo S adquiriu essa. Quem é esse alfa aqui? Então, esse alfa aqui, na verdade, a menos aquelas constantes que eu não estou colocando, é o delta S. Então, o que está acontecendo com isso? O que está acontecendo aqui para nós? Aquele campo, que é a fase do campo de matéria carregada, ele, ao fazer uma pequena deformação, quer dizer, ao fazer justamente o meu sistema estabilizou, escolheu o vácuo. E aí eu perturbo o meu sistema um pouquinho. O que significa perturbar o meu sistema? Fazer uma pequena transformação nos campos, fazer uma pequena transformação de simetria. Eu perturbo o meu sistema por uma pequena transformação de simetria. A energia do sistema muda, porque eu passo de um estado fundamental para outro. O meu sistema, a minha ação é invariante sobre essa transformação. Então eu não mudei a energia do meu sistema. Mas essa pequena perturbação, ela se revela sob a forma de uma mudança na fase do campo de matéria carregada. E essa mudança na fase de matéria carregada, ela se incorpora exatamente no campo vetorial. Então é como se eu perturbo o meu sistema, ao perturbar o meu sistema, eu crio uma flutuação ΔS, né, na fase do meu campo carregado. Mas essa flutuação ΔS, ela não fica solta, um ondinho que vai se propagando por aí. Ela é incorporada exatamente ao campo vetorial. Porque quando eu perturbo, eu tenho um sistema com campo de gauge. Se eu não tivesse campo de gauge, eu ia gerar um ΔS. Se eu não tivesse campo de gauge, ou seja, se esse alfa, que é um parâmetro constante, eu ia gerar um ΔS, que é o alfa. Mas eu não tenho esse alfa sendo constante, eu ia gerar uma flutuação, um campo que praticamente é constante no espaço-tempo. O que significa um campo constante no espaço-tempo? É um campo que tem comprimento de onda que tende a infinito. Você tem comprimento de onda que tende a infinito, né? Então, na relação entre comprimento de onda e vetor de onda, significa que o módulo de K está tendendo a zero. O comprimento de onda tendendo a infinito, o módulo de K tende a zero. E, como esse campo aí ele é um campo que tem relação de dispersão ω igual a K2, a frequência está tendendo a zero. Então, se meu campo, se a minha simetria for global, ou seja, eu fizer uma transformação de simetria global e não tiver campo de gauge, basicamente eu vou gerar uma perturbação que se propaga no espaço com essa relação de dispersão. A energia tende a zero quando o número de onda tende a zero, quando o vetor de onda tende a zero, ou seja, uma perturbação com comprimento de onda infinito. Esse é o bóson de Goldstone. É isso que é o teorema de Goldstone. Estou gerando uma perturbação, eu faço a perturbação no meu sistema e a fase do campo S, ela começa a se propagar como se fosse um módulo de comprimento de onda infinito, que é o bóson de Goldstone. A situação muda drasticamente aqui. Por quê? Porque nós temos campo de gauge. A simetria não é global, é local. Então, essa perturbação ΔS, ela não, esse alfa não é constante. Essa minha perturbação depende de x. Então, eu gerei uma perturbação, eu gero uma ondinha que iria se propagar em comprimento de onda infinito no espaço-tempo. Mas, devido à simetria ser local, eu tenho campo de gauge, essa ondinha que eu gerei, que ia se propagar no campo S, ela é absorvida pelo campo AM. Ela entra exatamente aonde? Na parte longitudinal do campo AM. Então, é como se teu sistema, você imagina, é como se o campo de gauge fosse um tsunami que pega, atropela a ondinha, que eu gerei. Ao perturbar o meu sistema, meu campo de gauge, ele incorpora essa ondinha que foi gerada na fase do campo S. E aí essa ondinha é fundamental. Ao ser absorvida aqui, ela dá uma parte longitudinal do campo de gauge. Ela aumenta o número de graus de liberdade. E assim, o aumento desse número de graus de liberdade parece uma forma de uma massa. Então é isso que está por trás do mecanismo de Higgs. Aquele objeto que antes ia ser simplesmente uma onda de comprimento de onda infinito, nesse caso, ela abandona essa configuração e passa a ser uma configuração legítima, é um campo. Esse parâmetro de gauge, ele se incorpora, quando eu faço essa pequena deformação, essa pequena deformação se incorpora no campo S e gera essa flutuação. Mas essa flutuação, ela entra exatamente na parte longitudinal do campo de gauge. Então, ela não fica solta no espaço. Ela não se propaga como um bóson de Goldstone normal. Ela é incorporada pelo campo de gauge e aí ela ajuda o campo de gauge a ganhar massa. Então, é isso que está acontecendo. Por isso que quando eu perturbo o meu sistema, eu não tenho a simetria mais. Eu estou passando por uma outra situação.
no campo de Gauge ganhou essa parte longitudinal. Acho que é um fenômeno de entrelaçamento, assim. É como se fosse um fenômeno de entrelaçamento. Você gera uma ondinha, mas a outra onda não deixa de... Se eu não tiver campo de Gauge, essa ondinha vai se propagar toda a vida, mas vai com um comprimento de onda diferente. Isso é uma onda muito suave. Se agora você faz essa mesma perturbação, mas num sistema agora que tem campo de Gauge, essa perturbação, quando ela começa a propagar o campo de Gauge, incorpora ela e ela surfa em cima do campo de Gauge. E aí o campo de Gauge ganha massa. Certo? Então é isso que está acontecendo pelo mecanismo de Higgs. Tudo bem, o resto é conta, é só substituir, levar ao quadrado, ninguém está interessado em minimizar esse problema do ensino médio. A questão é a leitura dos fatos que estão por trás dessa álgebra barata. Quer dizer, naquela equação ele tinha uma parte real e uma parte imaginária. Isso. Você separou as duas, né? Isso. E fez o V igual a V, e a parte imaginária você viu a modificação que aconteceu. Isso, eu vi que exatamente. A parte imaginária, vamos dizer assim, é como se fosse o lixo do sistema. A parte imaginária, qualquer coisinha que você faz no sistema, porque é uma transformação de fase, ela vai ser absorvida pela parte imaginária. E se é uma transformação de fase, ela vai justamente para a fase. Se o teu sistema, se o teu φ, né? Você diz que o teu φ pode ser escrito dessa forma, V mais H, e aqui vai elevado a IS, digamos assim, o que está aqui justamente é V mais H mais a parte, né? Posso até botar um S sobre V, que isso aqui é uma constante, isso aqui te dá, no limite de campo fraco, a linearização, isso aqui te dá justamente V mais H mais IS. Então essa parametrização aqui, no limite de campo fraco, eu posso colocar dessa forma. Quando você faz a transformação de fase, o teu alfa vai vir diretamente aqui. Menos aquelas constantes, então lá. Mas ele vai incorporar o S. Então, o campo complexo, né, ele tem essa propriedade. Dependendo da situação, eu posso ou não me dispor da fase dele. Por exemplo, se não houver, se esse V for zero, a pergunta é, eu não posso chegar e dizer que qualquer campo complexo é uma fase, um módulo vezes uma parte. Será que eu posso pegar qualquer campo complexo e escrever dessa forma? Pega um campo complexo e escreve dessa forma. Será que isso sempre faz sentido? Deixa eu apagar isso aqui. Se nós pegarmos a equação de Klein-Gordon, a Lambertiano de φ igual a zero, e a gente aplicar a equação de Klein-Gordon, essa equação aqui, isso aqui está me dizendo o seguinte, ó, da Lambertiano de H é elevado a IS igual a zero. Eu vou elaborar um pouquinho sobre isso, porque isso aí não é uma coisa óbvia, é simples, mas não é óbvio. E pode gerar confusão na cabeça das pessoas. E essa fase, eu uso essa fase quando eu quero, como é que pode? Se eu fizer isso aqui, nesse caso eu falei o seguinte, meu campo pode ser escrito dessa forma. É conveniente eu escrever meu campo dessa forma. Isso aqui, no limite de campo fraco, está me dando V mais H mais IS. É uma boa parametrização para o meu campo. Agora, se eu tiver um campo, se esse V for zero, eu escrevi isso aqui como sendo H é elevado a IS. Será que isso aqui é lícito? Eu posso sempre escrever um campo escalar dessa forma? Ou isso aqui é sujeito a que condições? Vamos pegar aqui a equação de Klein-Gordon. Pega a equação de Klein-Gordon com um campo φ. Suponhamos que eu pegue esse campo φ e não escreva dessa forma. Suponhamos que eu tenho um campo φ complexo. Posso quebrar meu campo complexo em uma parte real, mais uma parte imaginária. Qualquer objeto complexo pode ser escrito dessa forma. Se eu aplicar a equação de Klein-Gordon aqui, eu vou ter duas equações de Klein-Gordon. Eu vou ter da Lambertiano de φ1 igual a zero, da Lambertiano de φ2 igual a zero. Perfeito, eu tenho dois campos livres, dois campos de Klein-Gordon livre. Eu estou dizendo que simplesmente esse campo de Klein-Gordon complexo é a superposição complexa, né, a combinação complexa de dois campos de Klein-Gordon livre. Então, esse campo é livre? Esse é livre, esse é livre. Então, eu não estou vendo interação nenhuma. Não tem física nenhuma, tudo campo livre. Se propagando sem saber que o outro acontece. φ1 está completamente desacoplado do φ2. Vamos agora colocar a equação de Klein-Gordon para essa parametrização da Lambertiano de H elevado a IS.
D'Alembertiano do produto de campos, D'Alembertiano do produto é o D'Alembertiano do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro D'Alembertiano do segundo, mais duas vezes a derivada do primeiro vezes a derivada do segundo. Isso aqui vai ser a equação de D'Alembert para esse campo. Então, beleza, isso aqui dá D'Alembertiano de H, E e S. Isso aqui está me dando H, A. D'Alembertiano dessa exponencial, isso aqui é dEli, né? Vamos botar assim, dEli do E elevado a IS. Então, isso aqui vai dar D'Alembertiano, vamos dar dEli, né? Então, D'Alembertiano dessa exponencial que vai ficar I dEli S vezes a exponencial. Só tirei a derivada primeiro, certo? Vamos tirar agora a outra derivada, vai ficar I D'Alembertiano de S vezes a exponencial mais I dEli S, e o D'Alembertiano é a derivada disso aqui, que vai produzir de novo um I, então vai dar um menos 1 aqui, vai dar o dEli S em cima e vai gerar a exponencial. Então esse termo aqui é H, aí eu vou ter aqui, ó, I D'Alembertiano de S menos dEli S, tudo aqui com a exponencial de S. E aqui esse termo aqui, mais 2 dEli H vezes I dEli S e exponencial de S. Então, beleza, então posso tirar essa exponencial daqui, essa exponencial daqui. Parte real. D'Alembertiano de H, isso aqui é imaginário, vai ficar D'Alembertiano de H D'Alembertiano de H mais a parte real tem isso aqui é A menos H dEli S igual a essa equação para o H. E a parte imaginária vai ser essa parte aqui imaginária vai ser H D'Alembertiano de S. Esse termo que é real, já tomamos conta dele, esse termo aqui é imaginário, mais 2 dEli H dEli S. Aí se você olhar para esse sistema é completamente diferente do outro. Essa equação de esse campo H, esse campo H já está livre, tem bruta tempo de interação aqui. E o campo S também está livre, tem tempos aqui. Esse termo aqui já é um termo misto de H D'Alembertiano de S. Você pode até multiplicar por H menos 1, colocar aqui no H menos 1, digamos assim. Então, se você usar essa parametrização para o campo complexo, você está falando de um outro sistema. Tem alguma coisa errada aí. O que está acontecendo de errado aqui? Olha a presença desse termo H aqui. Se esse H aqui for zero, se essa configuração de H for zero, você está destruindo a propagação do campo S. Você não tem D'Alembertiano com o S. O S perde completamente o caráter de campo. Ele não tem mais propagação. Se o H for zero, essa equação que fica zero igual a zero. Se o H for zero, então zero tudo, meu campo S perde qualquer sentido. Se eu tiver uma configuração de campo H não nulo, aí eu tenho, boto aqui o H menos 1, eu tenho meu campo S, mas o meu campo S é magnífico. Então, eu tenho um problema sério nessa parametrização, que se o meu H for nulo ou não, eu tenho um sistema muito diferente. A configuração de campo nulo é uma configuração proibida para esse sistema. Por que eu pude fazer isso aqui? Justamente porque nessa parametrização, se o H for nulo, esse termo aqui não é nulo. Então, quando o campo H não é zero, esse campo S, se o campo H, nessa parametrização aqui, se eu substituir o H por V mais H, esse termo aqui não morre. Esse aqui vai ser H, V mais H. Então, mesmo que o campo H seja zero, sobra um V D'Alembertiano de S. V é uma constante, então eu não perdi o caráter de campo do S. Esse campo se propaga. Então, essa parametrização é possível, essa não é. Eu só posso escrever um campo escalar dessa forma se eu estiver numa situação em que esse campo aqui
ele flutua, ele é uma flutuação em torno de uma configuração não trivial. Então, por que eu estou levantando essa questão com você? Porque o que está em jogo aí, quer dizer, nós podemos realmente adotar essa parametrização. Você pode dizer, por que você não faz isso aqui no caso complexo? Se eu pegar essa parametrização para o campo complexo, né, esquece quebra de simetria, esquece qualquer coisa, e fizer uma transformação de fase fininha, então eu vou ter H elevado a IS vezes a fase, aí alfa sobre H por K. Se eu fizer essa transformação de fase, ó, eu posso sempre escolher o alfa igual a menos S, dentro dessas constantes aqui, eu posso sempre combinar alfa de tal maneira que essa fase se cancela. Então o meu campo ficaria real. Então essa transformação, essa parametrização para o campo, ela é uma parametrização enganosa, se o campo não tiver essa configuração não trivial. Então, isso a marca também para a gente dizer, qualquer campo complexo pode ser escrito em forma polar, não. Campo complexo tem que sempre ser escrito em forma cartesiana. Se esse campo for uma flutuação em torno de uma configuração de vácuo não trivial, essa expansão aqui é admissível. Então, eu estou só colocando isso porque a gente não pode sair colocando o campo, usando a matemática que eu quiser para o campo, porque, de repente, uma representação para um campo não é tão boa quanto outra representação. A teoria de campo ela é passível disso, ela depende da representação que você está dando. Então, no final de toda essa história aí que a gente divagou, rodou, quer dizer, qual é o suco do suco aqui dessa discussão que nós fizemos, que é o chamado mecanismo de Higgs. Então, nós temos um campo, é preciso ter um campo escalar carregado, acoplado ao setor de gauge, nesse caso, campo eletromagnético. É preciso que esse campo aqui desenvolva, né, uma configuração não trivial de vácuo. Então, tem uma configuração de mínima energia desse campo, que é uma configuração de mínima energia que não é trivial. E aí, o que vai acontecer? Se eu perturbo o meu sistema, faço uma pequena deformação do meu sistema por uma transformação de simetria, aquela que é a transformação de fase do meu sistema, para esse campo, em torno dessa configuração de ground state, ela se configura na formação de um campo que vai se propagar. Ela gera uma onda, uma flutuação que se propaga. Só que na presença do campo de gauge, essa flutuação não fica solta no espaço. Ela se incorpora a esse campo sob a forma de uma parte longitudinal. Então, essa ondinha que seria gerada, né, como uma perturbação no campo de matéria, ela se incorpora ao campo de gauge, dá um grau de liberdade extra para o campo de gauge e faz com que o campo de gauge ganhe massa. Então, é isso que é o mecanismo de Higgs, é isso que está por trás do mecanismo de Higgs. E o resto é minimização de potencial e expansão de polinomio, tá certo? Mas agora... Se não houvesse a simetria local, se a simetria fosse global, então isso para finalizar, essa ondinha ficava solta no espaço. Ela não entraria aqui, e como esse parâmetro seria global, se não tem campo de gauge, a simetria é só global, esse parâmetro aqui é global, esse ΔS é uma flutuação constante. Então, ao deformar o meu sistema, ou seja, a fazer uma perturbação em torno do vácuo não trivial do meu sistema, eu necessariamente gero uma onda de comprimento de onda infinito. Comprimento de onda infinito, né? Então, relação de dispersão frequência zero. Ou seja, eu tenho uma onda que é o chamado bóson de Boltzmann. Na física de matéria condensada, é simplesmente uma onda cuja frequência tende a zero no limite de comprimento de onda infinito. Para nós que fazemos, né, física de partículas, frequência é energia. Então, a energia tende a zero quando o comprimento de onda tende a infinito, ou seja, quando K tende a zero. Mas se a energia tende a zero quando K tende a zero, né, a gente espera que eu tenha uma relação de dispersão que possa ser linear, então é igual a PC. Então a gente está descrevendo uma partícula de massa relativa, de massa de repouso nula, que é o bóson de Boltzmann, certo? Essa aqui é a discussão que está por trás do campo escalar. Eu não pretendi fazer. Eu devia pergunta para dizer física. Todo campo escalar. Foi? Por exemplo, pergunta. Todo campo escalar, vamos dizer, eletrodinâmica escalar, né? É um campo escalar partido com fóton. Isso. Certo? Daí a pergunta que tem, mas o fóton não é sem massa?
Você deu massa para o fóton? Depende do campo escalar. Aí vai depender de qual, como nós tínhamos falado. Se nós estivermos falando dessa eletrodinâmica escalar, o fóton vai permanecer sem massa. Se na eletrodinâmica escalar, se esse meu campo escalar que interage com o fóton puder auto-interagir, e não só isso, esse parâmetro aqui que a gente está chamando de psi for negativo, aí sim, nessa situação, quer dizer, é a auto-interação do campo escalar, né, na combinação com esse parâmetro aqui, que vai fazer com que o fóton tenha massa. No eletrodinâmica escalar, o fóton permanece sem massa se, por exemplo, a auto-interação do campo escalar for muito pequena, se aquele termo lambda tender a zero, por exemplo, se tiver um pequeníssimo autoacoplamento. Mas no momento que esse autoacoplamento possa ser não trivial, você começa a gerar chances de ter um fóton possível. Vai depender desse parâmetro aqui. Vai depender da fase do teu sistema. O teu sistema pode ter dupla fase. Ele pode estar numa fase em que esse psi é positivo, ele pode estar numa fase em que esse parâmetro é negativo. Se esse parâmetro for positivo, o fóton continua sem massa. Se esse parâmetro for negativo, o fóton pode ganhar massa. Nem o fóton ganha massa e nem mais ninguém, né? A pergunta que a gente está fazendo é sobre uma física experimental e uma física teórica. Certo. Quer dizer, na física experimental, você sabe que você tem aquele fio estrela carregado, tem o fóton interagindo com o campo escalar. Então, se você tem essa universalidade, certo? Você diz, bom, tem uma universalidade. Agora, eu podia adicionar no meu laboratório elétron, mas já que o fóton já estava interagindo com o campo escalar, adicionar um elétron não vai mudar nada experimentalmente. Então, daí que vem a questão, eu vou ter um fóton interagir com o campo escalar. Daí, teoricamente, eu vi um raciocínio que tem quebra espontânea, essa coisa que nos explicou, e daí esse fóton, ele naturalmente vai adquirir massa. E daí a gente diz, bom, mas o fóton da eletrodinâmica, ele não tem massa. Então, qual o limite da minha razão? Vamos ver se por aqui fica mais claro para você e para pessoas que possam estar realizando. Lembra da aula passada? Na aula passada, nós pegamos a eletrodinâmica escalar e vimos, termo a termo, como é que ela alterava a equação de Maxwell. Nós vimos na aula passada o seguinte, que a primeira equação de Maxwell, que é a equação de Gauss do campo elétrico, na presença da eletrodinâmica escalar, ela fica assim, divergência de E mais, que aparecia o termo E2 sobre H cortado ao quadrado, φ estar φ, que é o campo de matéria, vamos chamar esse φ de φ. Chamar o campo de matéria de φ estar. Para não confundir, tudo isso aqui vai ser φ, tá? Só desse exemplo nessa consideração que eu estou fazendo, eu vou chamar esse campo aqui de φ. E aí vai ser igual a zero. Primeiro, a componente temporal do campo vetorial. Normalmente nós chamamos de φ sobre C. Esse φ sobre C não é o campo de matéria, não, é o componente a zero do campo vetorial. E isso aqui igual aquela corrente, aquela densidade que nós tínhamos calculado, que era I E sobre H cortado, φ ponto estar φ menos φ estar φ ponto. Então, essa grandeza aqui está fazendo o papel da densidade de carga. Então, o campo... Se estou incomodando, se fosse um laboratório, já estou botando mais um ρ, que seria o ρ do elétron. Quer dizer, esse ρ, não é o elétron, nesse caso não tem elétron. Eu já estou botando o elétron também no laboratório, estou botando o elétron. Então, quer dizer, mas eu estou querendo que você vai falar para nós daquele estrela aqui. Isso. Vamos colocar, então você vai colocar o elétron. Vamos colocar o elétron aqui também. Mas, nós sabemos de onde vem o psi Dagger. Então, aqui é a densidade de matéria de carga de spin zero, e aqui é a densidade de carga com spin meio.
Então eu posso ter matéria carregada escalar, matéria carregada eletrônica. Então as correntes estão aqui, nós calculamos na aula passada. Então tem uma corrente, a densidade devido a campos escalares carregados e a densidade devido a campo de Dirac, campo carregado, campo espinorial carregado. Tudo bem. Se eu observar bem, o campo de Dirac não está aqui. A partícula, as cargas de spin meio, elas não mexem no lado esquerdo da equação de Maxwell. Mas as partículas de spin zero, elas interferem nas equações de Maxwell. Isso aqui é novo, isso aqui ó, só acontece no caso de bósons carregados. Nós vamos ver na próxima aula que vai acontecer com o spin 1 carregado. Se eu pegar uma partícula que tem spin 1 e carga elétrica, ela também vai mexer drasticamente nas equações de Maxwell. Então, isso aqui é uma contribuição que vem do spin zero carregado. E dá aqui esse potencial. O que eu estou dizendo? Imagina que, então, esse campo escalar carregado, ele tem uma densidade média que não é trivial. Que é justamente aquilo, né? Que é a espontânea da simetria, o módulo de φ ao quadrado, igual a uma constante. Imagina que o campo escalar, ele é tal, que essa matéria escalar, ela se distribui com uma densidade uniforme. Tá? Estável, uma densidade estável e uniforme. O que isso está fazendo do lado esquerdo da equação de Maxwell? Está gerando esse termo aqui, que é, nós já estudamos aqui no curso, ó, Laplaciano, vem daqui, mais esse termo aqui, que eu vou chamar de φ star φ, vamos chamar de V, V2, é módulo de φ, é V, vamos chamar isso de V2, e aqui atuando no potencial, φ. Então, olha o operador que aparece aqui agora. É o operador, se eu considerar uma configuração de campo estático. É o Laplaciano, nós calculamos o potencial, nós calculamos a função de Green disso aqui. A função de Green disso aqui é elevada a menos V módulo de x sobre módulo de x. Então, o que está acontecendo? A densidade de matéria escalar, ela está brindando o potencial. O potencial deixa de ser colombiano e passa a ser um potencial que cai mais rápido, né? Potencial tipo Newton. E justamente ó, a densidade de matéria escalar é que vai dar o alcance do potencial. Então isso aí é o mecanismo de Higgs. Mas aqui o José está perguntando assim, a pergunta você colocou isso ali. Então você deu massa para o fóton. A pergunta que... Vamos dizer, no campo que eu dei massa para o fóton, digamos que eu blindei o potencial eletromagnético. O potencial eletromagnético agora cai muito mais rapidamente do que caía. Bem, mas o que acontece é o seguinte, o que a gente está perguntando sobre o mecanismo de Higgs, ele é uma construção da física teórica, da teoria de campo. Tudo bem, você explicou para nós a construção. Daí vem a questão seguinte, agora eu uso ele quando eu quero, por ser uma construção, ou uso sempre? Usa sempre. Se eu estou usando sempre, eu vou ter o meu F', eu botei a parte de Dirac, botei a parte escalar, a bateria de spin 1, eu botaria como está no universo, assim. E daí o que acontece? Eu estou botando, se eu botei a parte escalar com aquele φ estrela φ, aquele termo ali que você nos mostrou, agora eu estou botando massa para aquele F'. Dependendo massa, da situação. cidade, seja qual for a palavra que tem. Mas a verdade é a seguinte, eu não tenho mais, a pergunta é se eu tenho direito a dizer que eu tenho um fóton, assim, esse de Maxwell, fóton sem massa, com velocidade C. Será que eu tenho esse direito de dizer que ainda tem esse fóton? Ou é uma outra excitação, um spin 1, quer dizer, é todo tipo um fóton, mas não é um fóton, é isso que você está querendo saber. Eu digo, será que é um fóton mesmo? Esse fóton aí, que vem vindo aí, certo? Se eu fiz uma grande descoberta, a quebra espontânea de simetria. E para mim não é uma descoberta teórica, é uma descoberta que vai estar na natureza. Daí você jogou, daí você bom, então mudou o fóton. Botando um modelinho, está construindo um modelinho. Eu mudei o fóton. Então quer dizer, você dizendo não, o fóton não muda, eu vou mudar o W, entendeu assim? Como é um modelo padrão. Entendeu? Porque aqui você está pegando um terreno bem simples, que é o melhor. Aqui eu não tenho nada, eu só tenho fóton, eu tenho que estar cara a cara com o fóton. Eu estou falando do gama-linha, quer dizer, será que eu tenho gama e gama-linha? Ou esse gama-linha é o próprio fóton numa outra situação? É isso que você está perguntando. Isso. Será que eu não estou descrevendo? Então, quando acontece isso, eu deixo de
falar em fóton, e aí eu passo a falar de uma outra partícula de massa de repouso, não nula, mas de spin 1, neutra, que interage com a matéria carregada. Você diz, então eu abro mão do fóton e digo, existe um fóton linha, é isso que você está dizendo? Isso. Eu diria que isso aí é um fóton linha, por quê? Porque a massa dele não é a massa do fóton, mas ele tem a mesma interação eletromagnética que o fóton. Nesse sentido, eu estou dizendo que é o fóton sobre outras condições, porque a gente está acostumado a pensar que o fóton é sempre aquele quantum de massa zero da radiação livre. Não é. O fóton ele é sujeito a circunstâncias, né, do sistema onde ele está interagindo. O que me garante que é o fóton? O que me garante que é o fóton é esse E aqui. Porque é isso aqui que é a constante de acoplamento. Esse que está marcando como esse campo interage com essa matéria. Se essa constante de acoplamento aqui fosse outra, eu diria, então não é o fóton. Mas o que eu acredito que, quer dizer, pelo menos a minha interpretação de fóton, não basta o fóton ter massa e spin. Qualquer partícula tem massa e spin. Então, se eu tiver uma partícula de massa zero spin 1 e outra partícula de massa zero spin 1, será que elas são obrigatoriamente a mesma partícula? Eu posso ter duas partículas distintas, uma de massa zero, a outra de massa zero, uma de spin 1 e outra de spin 1. Isso são características cinemáticas. Eu só vou distinguir esses partículas no momento que eu colocar elas em interação. E aí, quando elas interagem, elas têm uma coisa que é a constante de acoplamento. Como é que ela se acopla com a matéria? De repente, eu tenho uma partícula de massa zero e spin 1 que não se acopla com a matéria carregada eletromagneticamente. E aí eu tenho outra que se acopla. Essa é o fóton. Agora, se eu tenho a massa, se eu tenho o mesmo spin, a mesma constante de acoplamento, isso está me dizendo que se tem a constante de acoplamento, ou eu passo a conviver com a existência de dois fótons, aí é uma questão de etimologia. Eu diria, tem um novo fóton. Você defenderia a ideia que, digamos, o fóton linha teria a mesma constante de acoplamento. Isso, então, tem a mesma constante de acoplamento, tem a mesma massa, tem o mesmo spin, e a massa que ele está adquirindo, quer dizer, eu acho que você está associando, se a gente parte pela visão corpuscular, é uma coisa, se eu vou pela visão de radiação, é outra. Você tem que observar o seguinte, uma radiação, ela é sempre a mesma radiação, mesmo que ela tenha relações de dispersão diferentes. Você pode mudar a relação de dispersão. Quer dizer, quando você tem o fóton dentro de um guia de onda, ele não é mais transversal. Mas não deixou de ser fóton por causa disso. A radiação eletromagnética muda também dependendo das condições do entorno. Se você não carro coaxial, se você colocar num guia de onda, se você deixar ela livre, é a radiação eletromagnética? É o fóton? Mas só que ele agora está dentro do metal, ou ele está dentro de um guia de onda, ou ele está no espaço livre. Você mudou a relação de dispersão porque você mudou as condições de contorno do teu meio, mas você não mudou a radiação. Eu diria que o fóton aqui é a mesma coisa. Você não mudou o fóton, você não mudou a constante de acoplamento, você mudou simplesmente a circunstância. Meu fóton agora, em vez de estar no espaço livre, ele está interagindo com o campo escalar. Em vez de ele estar interagindo com o campo fermiônico, que é a matéria fermiônica visual, ele está interagindo com matéria escalar carregada. Então, é o mesmo fóton, mas ele vai ter uma relação de dispersão diferente por causa da interação. A minha pergunta é a seguinte, você já ouviu falar no professor Alberto Einstein, né? Não gosto dele, é chato pra cacete. Se o professor Alberto, por exemplo, você diria para ele, Albertinho, você... Não, eu não tenho intimidade, para mim é sempre o professor Einstein. Então, o Paul eu chamaria de Paul, mas o Einstein não. Fala, professor Einstein. Mas ele dizia o seguinte, você estaria com um fóton linha, com a mesma carga e com o mesmo spin. Mas o professor Einstein, ele gosta da massa zero. Ele diz, olha, para mim o que eu quero é a massa zero. Para quê? Para o gravito ou para o fóton? Para o fóton. Então o Max ou o Einstein você está falando? Não, estou falando bom, o Einstein usou a relatividade a partir da invariância da luz, né? Entendi. Então, quer dizer, se a massa não fosse zero, você não teria invariância da luz. Então você estaria com... Aí é que vem a pergunta, por exemplo. Eu estou falando assim em linguagem gerais, né? Quem estaria certo? O professor Einstein com a invariância da luz e fóton zero, ou teria a quebra espontânea, estaria em contradição com o professor Einstein. Certo. Entende assim? Então, quer dizer, todos nós aqui vemos que se fez um quadro, está tudo certinho da quebra espontânea. A quebra espontânea é uma coisa, uma propriedade de teoria de campo, que você tirou, etc.
Mas de repente o professor Einstein, ele é baseado numa realidade experimental, lá, etc., do calço mole, e para ele era muito importante a massa ser zero. Então, a pergunta que a gente tem, assim, que a gente vaga, vamos dizer, é se existe contradição entre o professor Einstein e a quebra espontânea. Porque nesse modelo teu, que é um modelo simples, porque quando a gente vai para o modelo padrão, você deixa o fóton e atua em cima do dado, entendeu? Mas daí você diz, agora eu estou com o modelo padrão. Mas agora você está numa eletrodinâmica que é mais simples que o modelo padrão, certo? E que você vê que ali aparece o fóton com massa. E daí a pergunta que a gente tem, você usa isso quando se quer, você usa para o modelo padrão. Agora, para quem não, aqui a gente fala blindagem, a gente está contra o discurso, mas e daí a pergunta que a gente tem, aqui você não está em contradição com o professor Albert Einstein, dizendo assim, Então, você tem um modelo que você pode adaptar ao cenário que você quer descrever. O que acontece na teoria eletrofrática? Na teoria eletrofrática, você quer mostrar que a interação eletromagnética e a interação frática têm uma origem comum. Então, você lá introduz, por todas as razões que a gente vai ver no curso seguinte agora, a gente introduz uma simetria SO2, uma simetria 1, e depois combina essas simetrias para gerar um eletromagnético. Então, para mim, na teoria eletrofrática, que é uma teoria reducionista, que é uma teoria onde eu quero realmente descrever as partículas elementares, é fundamental que o fóton tenha massa zero. Eu quero descrever aquele fóton que é o fóton transmissor da interação eletromagnética nas situações usuais. Então, aquele fóton, então eu vou lá, quando a gente constrói a teoria eletrofrática, a gente justamente introduz a simetria SO2 para poder gerar um bóson massivo neutro e outro bóson não massivo neutro. Então, lá na teoria eletrofrática, você está diante dessa situação. Você tem um fóton e você tem um fóton rim, que você chama de Z0. Menos rim, ambas neutras, porém essa de massa zero e essa de massa não zero. Só que esse cara aqui tem uma constante de acoplamento. Esse cara aqui tem uma outra constante de acoplamento, já que é o ângulo de Weinberg. Esse cara aqui, esse objeto aqui, por exemplo, ele se acopla diretamente aos neutrinos. Esse aqui não se acopla diretamente aos neutrinos. Então, eu consigo, numa teoria eletrofrática, realmente identificar o fóton e o fóton massivo, que seria o Z0, como sendo objetos distintos, porque eles têm constantes de acoplamento distintas. Agora, esse cenário que eu coloquei aqui, ele não é um cenário adaptado para a teoria eletrofrática. Claro, ele só tem interação eletromagnética. Ele só tem interação eletromagnética com um objeto escalar carregado. Mas aonde é que esse cenário se aplica? Será que eu tenho uma situação onde pega um supercondutor? Então, no caso de um material supercondutor, a supercondutividade ela é completamente ela existe, vamos dizer assim, exclusivamente por causa da interação eletromagnética. Quer dizer, a supercondutividade é um fenômeno eletromagnético. Claro que tem uma influência do mundo quântico também. Pelo DCS, né, a visão quântica da supercondutividade. Mas a supercondutividade ela é completamente organizada às custas da constante de estrutura fina. O que está em jogo na supercondutividade é a constante de estrutura fina, é o E2 sobre H cortado C. Portanto, é a interação eletromagnética através do E e do C e a mecânica quântica. Então, a supercondutividade é um fenômeno eletromagnético e quântico. Na supercondutividade, então, eu tenho que ter o campo eletromagnético. E aí, o campo eletromagnético, a interação eletromagnética é mediada por esse fóton. Só que as condições de contorno, vamos dizer, do problema de supercondutor são tais que a relação de dispersão agora não é mais E igual a PC. E igual a P2C2 mais M2C4. Aparece uma massa. E essa massa aparece justamente porque há uma densidade não trivial de alguma coisa escalar, de alguma matéria escalar, que são os pares condensados. Então, na supercondutividade, você não abre mão de ter interação eletromagnética. A constante de acoplamento que aparece ali é a constante de acoplamento, é a constante de estrutura fina, é a constante de acoplamento da interação eletromagnética. Só que agora, as condições do teu problema te colocam diante de um fóton com uma outra relação de dispersão. Mas as constantes de acoplamento dele com a matéria carregada são exatamente as mesmas. Então, você pode chegar lá no PDG e dizer, não,
eu tenho um outro fóton com as mesmas, você pode ter, aí é uma questão, acho que mais de, sei lá, de semântica, de etimologia, você vai dar um nome a esse objeto que tem a massa diferente, mas que tem o mesmo spin, tem a mesma carga elétrica e tem as mesmas constantes de acoplamento. Você vai dizer, ah não, para mim não estou contente de chamar isso de fóton. Então chama isso de fóton massivo, ou fat fóton, sei lá, fóton gordo, Mac fóton, sei lá, chama de como você quiser. Mas é a partícula. O que é importante é a constante de acoplamento. Eu, pelo menos, vejo assim, nessa visão assim, reducionista, para mim, o que caracteriza um campo, uma partícula, não é a massa e o spin, porque isso qualquer objeto livre tem. Você pode ter. O neutrino é diferente do elétron, né? Por quê? Porque eles têm o mesmo spin. No modelo padrão, quando você começa o modelo padrão, você tem neutrino e elétron, no mesmo multiplate. Então, no início do modelo padrão, o elétron e o neutrino são duas faces da mesma partícula. Tem o elétron, o neutrino left e o elétron left no duplate. São degenerados, eles estão no mesmo, são a mesma partícula, são dois estados diferentes da mesma partícula. Então, são duas partículas diferentes, estão no mesmo multiplate. Quando há quebra espontânea da simetria, elas se distinguem. Então, o fato de duas partículas terem a mesma massa e terem o mesmo spin, não significa que elas sejam a mesma, não que tenham que ser mesmo. Agora, quando você muda, o que vai distinguir o elétron do neutrino é a constante de acoplamento. O neutrino não tem constante de acoplamento com o fóton, e o elétron tem. Então, aí, nessa hora, você distingue. Então, não adianta dizer, o fóton tá bom, só porque mudou a massa, mudou a partícula, não. Mais do que importante do que tudo é a constante de acoplamento. Ele não mudou a constante de acoplamento dele, ele interage com a matéria da mesma maneira como se ele fosse sem massa. Ele continua neutro, continua com o mesmo spin e continua com a mesma constante de acoplamento. Mudar a massa é mudar a relação de dispersão. Agora, você também não desmantelou a relatividade especial, porque ainda existem fótons que se propagam com a velocidade da luz. A relatividade especial ela é construída para os fótons livres, os fótons livres de interação. Não estou falando de um fóton dentro de um metal, ou dentro de um guia de onda, dentro de uma cavidade ressonante, ou dentro de um supercondutor, ou dentro de um isolante topológico. Estou falando do fóton livre. A relatividade especial ela se organiza em torno do fóton livre. Professor, até porque dentro de meios a velocidade da luz... Isso, também a velocidade da luz muda. No meio de refração. Da relatividade especial, das partículas tem a velocidade da luz. Isso, exatamente. A velocidade da luz vai. Isso é importante. Eu acho que... Eu vejo por aí, não estou dizendo que eu fechei a discussão, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que colocar todos esses elementos juntos para a gente pensar. Então, só para finalizar esse discurso aqui de hoje, eu queria mostrar para vocês uma característica interessante, né, do campo escalar carregado, é que o campo escalar carregado está na base do mecanismo de Higgs. Na próxima aula, então, nós vamos fazer a interação eletromagnética dos bósons vetoriais carregados. E aqui a gente tem modificações mais drásticas ainda nas equações de Max. Então, isso que eu deixo aí para a agenda da próxima aula. Bom, semana que vem eu já estou decretando que vai ser a última aula, né? Mesmo que precisar fazer alguma coisa, está gravado. Então aí eu não sei, Dória, para você fica mais fácil quarta-feira, semana que vem. Quinta-feira seria melhor. Já que a gente acabou os outros cursos, eu posso jogar aula para quinta-feira, então, dia 16, às 9. Beleza, gente, então estamos dispensados por hoje. Obrigado aí pela atenção de vocês aí no dia de sábado.